Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é, assim, fundamental para a integridade da ciência: o conflito de interesses. Por que é tão importante declarar nossas relações profissionais? E, mais importante, como fazer isso do jeito certo? Vamos descobrir. Para começar, queria lançar uma pergunta. O que será que uma bolsa de pesquisa, uma teoria acadêmica e uma carteira de ações têm em comum? Pois é, a resposta está num conceito que, muitas vezes, é mal compreendido, o tal do conflito de interesses. E como a gente vai ver, ele é bem mais amplo do que a maioria imagina. Olha, é super importante a gente entender isso aqui desde o começo. Declarar um conflito de interesses não é uma confissão de culpa, tá? Não significa que tem algo errado. Pelo contrário, é um ato de transparência. É reconhecer que existem relações que, bom, poderiam ter alguma influência na forma como a gente apresenta um trabalho. E isso nos leva direto para o coração de toda essa discussão: a transparência. No fim das contas, é ela que garante a confiança e a credibilidade de todo o trabalho científico. E aqui tem uma virada de chave, sabe? Uma mudança de perspectiva que é fundamental. Não cabe a quem está apresentando julgar o que é relevante ou não. A responsabilidade é outra. É fornecer todas as informações para que a comunidade científica, a plateia, enfim, possa avaliar o contexto por completo. E quando a gente fala em todas as informações, não estamos falando só de dinheiro, viu? Um dos maiores erros é achar que conflito de interesses se resume a questões financeiras. Vamos dar uma olhada nas várias outras facetas que esse conceito tem. Claro, o aspecto financeiro é o mais óbvio, né? É o que vem primeiro na cabeça de todo mundo. E sim, ele inclui tudo: pagamentos por palestras, consultorias, patrocínio para pesquisa, despesas de viagem pagas por uma empresa, até mesmo ter ações de companhias que têm a ver com o tema. Qualquer vínculo financeiro, por menor que pareça, tem que ser declarado. Mas, como eu disse, o conflito de interesses vai muito além da grana. Os nossos compromissos acadêmicos também contam, e muito. Pensa só, dedicar anos a uma linha de pesquisa, defender uma hipótese com unhas e dentes, ou liderar um grupo de estudos, tudo isso molda nossa visão de mundo, e por uma questão de honestidade, deve ser compartilhado. A mesma lógica vale para cargos, por exemplo, em sociedades médicas, comitês ou outras instituições. Essas são posições de influência que podem, mesmo que a gente nem perceba, afetar o jeito como a gente prioriza e apresenta certas informações. Agora, esse ponto aqui é um pouco mais sutil, mas igualmente importante. Nossas crenças pessoais, sabe? Nossas doutrinas, filosofias de vida, elas também podem influenciar o nosso trabalho. E quando isso acontece, a honestidade intelectual pede que a gente deixe essa perspectiva clara para todo mundo. E para fechar essa lista, a gente não pode esquecer do fator humano. Relações de amizade, de mentoria ou até parcerias profissionais muito intensas podem, sim, influenciar nosso julgamento. Reconhecer e declarar esses laços é um sinal de maturidade e de muito respeito pela ciência. Então, como a gente viu, o conflito de interesses é um leque bem grande. Ele vai do financeiro ao relacional, passando pelo acadêmico, institucional e até o ideológico. A chave para navegar por tudo isso com integridade é uma só: transparência. Certo, agora que a gente já entendeu o que precisa ser declarado, vamos falar de um erro, mas um erro muito comum que pode minar toda a credibilidade. O que a gente não deve dizer? Essa frase, "não possuo conflitos de interesse relacionados a essa apresentação", gente, isso é uma armadilha. E por quê? Porque quem fala isso está transferindo para si o poder de decidir o que é relevante ou não. E como a gente viu, esse papel não é de quem apresenta, é do público, é a audiência que tem que avaliar. Então tá bom. Se esse é o jeito errado, qual é a maneira correta, a maneira ética de declarar os nossos conflitos de interesse? Como é que a gente constrói essa relação de confiança com o público? O caminho certo é o da honestidade total. Primeiro, é declarar todas as relações profissionais. Por exemplo, olha, eu sou consultor da empresa X e palestrante para a organização Y. Segundo, se você tem ações de alguma empresa do ramo, seja explícito: eu possuo ações da empresa Z, cujo produto a gente está discutindo aqui. Terceiro, se a pesquisa foi financiada pela indústria, deixe isso claro: esta pesquisa recebeu um apoio financeiro da farmacêutica ABC. E por fim, compartilhe os seus vínculos acadêmicos. Eu sou um defensor da teoria K há mais de uma década. A transparência é libertadora. Mas, afinal de contas, por que tanta preocupação com a transparência? Qual é o propósito maior por trás de todas essas regras, de todas essas recomendações? É bom deixar claro que isso não é uma preferência pessoal ou uma opinião. Essa exigência de transparência é apoiada por organizações de muito peso, como o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, o ICMJE, o Comitê de Ética em Publicação, o COP, e aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP.
O propósito de tudo isso é um só: fortalecer a ciência. Quando somos transparentes, a credibilidade aumenta, a qualidade da educação melhora, a confiança do público cresce e, acima de tudo, a gente dá a chance para que as pessoas avaliem as informações de forma crítica e consciente. É, sem dúvida, um dos pilares da ética científica. E vale sempre lembrar, ter conflitos de interesse não é o problema. Na verdade, é quase uma consequência natural de uma carreira ativa, de estar envolvida em várias frentes. O verdadeiro erro não é ter o conflito, é escondê-lo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, uma espécie de regra de ouro que amarra tudo que a gente conversou hoje. Evidência sem transparência simplesmente não é evidência. A integridade da informação científica depende totalmente da honestidade com que ela é apresentada. Sem isso, a gente corre o risco de transformar a ciência em mera opinião.